O assunto de hoje é ganância. A ganância ela tem atrapalhado a vida das pessoas de diversas maneiras. Ela sempre vem acompanhada de mentira, de acumulação de riquezas. A ganância ela retira do ser humano aquilo que ele tem de mais nobre, que é a alegria, a felicidade, o compartilhar. A ganância ela é um desejo apenas de enriquecer, de ter para si e esquecer de socializar a riqueza. A ganância produz um sentimento contrário aos princípios do cristianismo. A palavra de Deus nos mostra, em Atos capítulo 4, versículos 32 a seguir, que 34 especificamente, que não havia, pois, entre eles, entre os discípulos, entre a comunidade cristã, nenhum necessitado algum. Vou repetir. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço daí fora que fora vendido e o depositaram aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade de cada um. A palavra de Deus mostra que o poder de Deus proporcionava a ausência de ganância, na qual as pessoas estavam convidadas a participar de uma comunidade, na qual eles tinham tudo em comum, tudo comunitário. Não existia a ideia de colocar interesses pessoais acima de interesses coletivos. E a ganância, então, não ficava em primeiro lugar. A busca insaciável de riquezas e poder obscurece a mente. Ela transforma em pedra o coração do ser humano. A ganância faz esquecer o bem comum e é quase sempre alimentada por mentiras e corrupção. Quando o poder e o dinheiro são colocados em primeiro lugar, organizações e até sociedades inteiras enterram valores que são eternos. Diante dessa comunidade que existia ali, registrada em Atos dos Apóstolos, nós percebemos que existia um rapaz que, observando o comportamento de José, chamado Barnabé, um levita natural de Chipre, que ele possuía uma herdade, ele vendeu essa herdade e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos, com a finalidade de ter tudo em comum, atender a necessidade, repartir a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Acontece que tem um certo varão chamado Ananias, você conhece bem a história, que tinha por mulher Safira, vendeu uma propriedade. E no versículo número 2 do capítulo 5 diz que reteve parte do preço. Ele vendeu por um preço X, pegou uma parte, 20%, 10% que seja, e reteve com ele. E esse preço, essa atitude também sabia sua mulher. E eles foram levar até essa uma parte e depositou aos pés dos apóstolos. Ele reteve com ele. Não tinha mal nenhum ele ter feito isso, porque era dele a propriedade. O que ocorre é que ele demonstrou que vendeu tudo, estava desprendido dessa ganância e desse desejo por dinheiro. E o apóstolo Pedro, ele percebeu isso e diz: Ananias, por que encheu o Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Por que você fez isso? Quer dizer, o Espírito Santo revelou para Pedro o que Ananias tinha feito escondido, que é reter um pouco, uma parte do preço do que ele vendeu e entregar somente a outra parte. Veja bem, volto a repetir, era dele. Olha o que o Pedro diz. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formasse esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ou seja, ele queria demonstrar uma aparência de piedade, de que ele estava desprendido das questões econômicas do dinheiro, mentindo. Na verdade, ele reteve com ele isso. Essa mentira foi revelada pelo Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos, e aí ele morreu, foi fulminado. Ao mesmo tempo, nós percebemos uma coisa, que o fato dele ter retido parte do preço demonstra ganância. E não cabe ganância na sociedade que se diz comunitária. O capitalismo, ou a nossa sociedade, ela é pautada na ganância. Por isso que os valores cristãos não se coadunam com os valores desse sistema. Os valores desses sistemas é o dinheiro pelo dinheiro, é a ganância desenfreada, é onde a gente percebe que a ganância nada tem a ver com o acúmulo de riqueza fruto do próprio trabalho, pensando no bem-estar dos filhos, da família,
pensando em amparo seguro na velhice ou até mesmo no desenvolvimento de uma nação. Todos precisam competir e lutar por dias melhores, é verdade, mas pensando tanto em si como nos outros, compartilhando realizações e conquistas, compartilhando bem-estar, compartilhando felicidade. Essa é a justa ambição de pessoas que trabalham, sonham e buscam um dia melhor, ou um mundo melhor. Já os gananciosos vivem eternamente insatisfeitos com o que têm, querem sempre mais e mais e mais, passando por cima de tudo e de todos. Os valores cristãos não envolvem a ganância. Os valores cristãos deixam de lado a questão da ganância, porque a ideia é compartilhar. É o comunitário. Olha o que diz a palavra de Deus, retomando. Não havia entre eles, pois, necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades e casas, vendendo-as, traziam o preço para que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, de maneira que isso repartia cada um segundo a necessidade que cada um tinha. É importante que nós possamos entender que a ganância contraria os valores de Deus, em que a acumulação de riqueza transforma essas riquezas em deuses. E a gente começa a se dividir em servir a Deus ou a Mamon, Deus ou as riquezas. Porque o amor ao dinheiro é a causa básica de todos os males da nossa vida. Nós precisamos desprender disso. E ao desprender, nós precisamos valorizar o outro e compartilhar realizações, alegria, felicidade, de modo que todos nós possamos ter o mesmo objetivo, que é a satisfação das necessidades de cada um de nós. Bendita nação que não tem necessitados, porque o ideal cristão se realiza através do comportamento individual de cada um de nós. Não deixe a ganância obscurecer a sua mente. Não deixe a ganância tirar de você elementos nobres, sentimentos nobres como amor, fraternidade, compaixão, porque sempre houve, na verdade, ao longo da história, indivíduos, reinos e países dominados pela ganância. Quase sempre suas ações levaram a guerras por conquistas ou ao acúmulo de riquezas nas mãos de minorias, criando imensas injustiças sociais, pobreza e fome. Que a igreja, o evangelho, não permita se coadunar com esse sistema, promovendo mais desigualdade, mas ao contrário, que as nossas contribuições, nosso estilo de vida se concretize na sociedade tão selvagem, mostrando uma realidade alternativa ao que se estabelece hoje. O que nós vemos é, na verdade, que a comunidade dos cristãos atual, essa comunidade, ela reproduz esses valores perniciosos de ganância. Mas eu e você podemos seguir a Cristo, moldando o nosso comportamento de maneira que esses valores não penetrem em nossos corações e possamos ter uma sociedade menos gananciosa, mais comunitária, mais amorosa, repleta do amor cristão. Em Cristo, nós podemos desenvolver uma sociedade melhor. Em Cristo, nós podemos deixar a ganância, porque é curado os nossos corações através do poder de Deus, é curado o teu coração através do poder de Deus, e você passa, então, a andar em espírito e em verdade, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo. Repito aqui o que disse, não havia, versículo 34, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, não havia, pois, entre eles nenhum necessitado, ou necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Meu amado, é preciso que nós compartilhemos as nossas riquezas. É preciso que nós não ajuntemos tesouro nessa terra. É preciso que nós nos guardemos para que nós tenhamos condições, mas ao mesmo tempo é preciso entender que todos nós somos iguais nesse sentido e precisamos repartir segundo a necessidade de cada um para que o nome do Senhor seja glorificado. Não junteis tesouro na terra, mas junteis tesouro no céu, onde nem a traça corrompe. Nada corrompe, porque são verdades eternas. Que Deus te abençoe e que você tire a ganância do seu coração e que nós, ao querermos transformar o país, começamos transformando em ensinar e viver uma vida sem pretensões gananciosas, nem de acúmulo de riqueza e nem acúmulo de poder, onde a nossa comunidade possa, de fato, demonstrar o grande amor de Deus em nossas vidas, porque vamos conhecer quando nós amarmos uns aos outros, não só teoricamente, mas de prática. Que Deus em Cristo possa te abençoar, que o nome do Senhor Jesus possa reinar na sua vida e que nós abandonemos toda a ideia de ganância. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.